Olá, bem-vindo ao canal Foco CEO. Eu sou o Gilson Lockman e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? A gente vai falar sobre um tema que é importante para todo mundo que faz gestão, ou que quer fazer gestão, que na verdade é entender como que a gente vira um gestor, o que que a gente aprende, com quem que a gente aprende, né? Por que a gente deve fazer certas coisas e outras não, né? Quais são as situações que envolvem, né? Porque a gente percebe que normalmente a pessoa que começa supervisor, ela antes não era supervisor, né? Então ela depois começa a fazer supervisão, assim aprendendo meio que sozinho, muitas vezes, ou então vendo alguém que está ali no próprio trabalho, que já é supervisor, gerente, diretor, CEO, tudo isso é um aprendizado quase que individual, né? Existe muita dificuldade da gente ter algum curso específico para falar todas essas coisas que um gestor precisa saber, né? Isso é fundamental a gente saber tudo isso, né? Então, a gente, para ter uma linha de raciocínio crescente de quais são todos os passos, quais são as ações em cada uma das situações, a gente precisa entender que isso é um grande desafio, né, para quem começa a trabalhar nessa função, né? A gente às vezes diz assim, nossa, aquele gerente e tal não sabe ser gerente, não sabe fazer tal coisa, não sabe tratar certas situações, porque muitas vezes esse aprendizado é o mais difícil, né? Como que a gente reage nas situações que são fora daquilo que é o dia a dia normal de um trabalho que está tudo bem, né? Então, claro, tanto para crescer, quanto para segurar a perda, quanto para na perda de um cliente ou num funcionário que sai, como que a gente reage com tudo isso? Eu acho que todo mundo que passou por isso ou está passando, às vezes, não se pergunta, não chega nem a se questionar sobre isso, mas quando percebe, fala, nossa, devia ter feito tal coisa. Então, normalmente isso é o que acontece. Então hoje eu vou aproveitar esse momento para, através de um filme que eu disse que é o melhor filme sobre gestão, eu vou botar aqui um talvez, né? Porque tem muitos filmes bons e cada um vai achar um melhor do que o outro. Mas esse filme é muito importante porque ele tem uma variedade grande de situações que acontecem durante o filme, além de ser uma história verídica, ela traz uma importância muito grande para quem quer entender todos os passos de como a gente é gestor e como que a gente reage em cada uma das situações. E esse filme, posso dizer com grande certeza que ele tem vários desses momentos muito importantes nesse filme. Então a ideia é que a gente realmente use algumas imagens, né, alguns momentos desse filme para a gente entender cada uma dessas situações e como que na história agiu, né, e como que isso realmente reflete de uma forma geral na hora da gente ter sucesso como um gestor, tá bom? Então, vamos lá. A solução é a gente aprender, né, esse processo de alguma forma. Aqui, pelo menos, tem uma linha de raciocínio e depois, lógico, você refletindo vai buscar aí outras informações e vai começar a olhar os filmes, alguns filmes principalmente, com esse olhar assim mais de quem avalia as coisas, de como as coisas são feitas, né, e como que as pessoas agem, quais são as atitudes mais corretas. A gente quando faz gestão, né, a gente começa a virar uma pessoa que está sempre tentando olhar um pouco de fora da coisa, né? A gente começa a ver mais abrangência. Mas vamos lá, para a gente ser bem claro, esse filme chama Moneyball, né? Dinheiro através da bola, vamos chamar assim. Em português, ele tem um outro título, que é um título de O Homem que Mudou a Situação, mudou o jogo. E ela traz uma coisa que pra gente, como brasileiro, a gente não tem afinidade, que é o beisebol. Mas não importa se é o beisebol ou não, né? Bom, já aviso, não vou dar spoiler aí sobre o filme, pelo menos não as coisas importantes, né? Que o filme trata para todo mundo, mas aquilo que está por trás da história da gestão em si. Então, esse filme ele mostra muito, assim, o beisebol americano, no mundo inteiro sempre foi assim, aqueles que têm, né, beisebol profissional, ele contratava, né, os jogadores usando critérios que é o mesmo critério que se contrata vendo
o futebol, por exemplo, né? Você escolhe aquele que é o melhor jogador, que tem, é, ele faz mais gol, ou aquele que defende bem, mas as características e avaliação disso tudo, ela tinha um processo muito conhecido e todos os times de beisebol sempre fizeram do mesmo jeito. Ninguém se atrevia a modificar, até porque não se conhecia nenhuma outra metodologia. E esse filme em si mostra um time um pouco menor, né, ou realmente menor, e que para chegar na primeira liga ele sempre tinha dificuldade, porque gastava fortunas para contratações e não chegava lá, nem perto, às vezes, de chegar numa final ou algo assim. E lógico, todo esporte é sobre dinheiro, não é sobre esporte, quando a gente trata disso como uma coisa maior, assim, do ponto de vista de negócio, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Então, só para a gente não deixar de falar, dê um like no vídeo depois, para a gente poder chegar mais longe, tá bom? Mas vamos lá, uma primeira imagem que eu pego, eu fiz uma cronologia, né? Todas as imagens que vão aparecer aqui são imagens que eu peguei do próprio filme, coloquei aqui, e eles estão numa sequência, né? Então, na sequência realmente do filme. Não refiz a sequência para a gente discutir um pouco sobre gestão. Mas vamos lá, a primeira imagem, ele está, vocês vão ver aí, ele está no estádio, o principal ator do filme, sentado ali meditando, e é um momento de perda, né? De uma perda razoável aí do time. E ele está ali solitário, o estádio está vazio, né? Como você pode ver na imagem. E a gente se pergunta aqui o que a gente aprende, né, com a vitória ou com a perda, né? Mas eu diria que a perda ela é mais fundamental ainda para o aprendizado. Ela ensina mais do que a vitória. Isso é praxe. É por isso que muitas vezes a gente erra algumas vezes e quando ganha, ganha estrondosamente, porque a gente foi aprendendo, né, com as perdas menores. Tomara sempre ser perdas menores, mas nem sempre é o que acontece, tá? Então, esse é o momento para a gente entender. Todo gestor precisa aprender com a vitória e com a derrota, mas mais com a derrota, porque ela traz uma série de ações que você precisa fazer para olhar para trás, para entender aquilo que pode ser alterado, aquilo que, em conjunto com outra coisa, pode ser modificado no seu processo em si, ou quais coisas colocar a mais. Se você faz essa lição de casa quando perde, muito provavelmente você vai ter um resultado melhor. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, só quem tem muito dinheiro e muita bala para queimar, ou seja, muito espaço de ganho numa época em que não tinha competição e tudo mais, que é, por exemplo, as grandes empresas, ou que tem apoio estatal, qualquer coisa assim, é os que vão vencer, né? Então, claro, aqui eu estou sendo em algum momento simplista também, mas vamos lá. Essa é a primeira cena. A segunda cena é onde o personagem, após ter perdido aí, fica ali naquela lamúria, diz, perdemos, mas chegamos perto e tal, não sei o quê. Mas em um certo momento ele faz aquela atitude que eu acho que é mais importante para quem faz gestão. Perceber que o seu objetivo é lá em cima, né? Você tem que estar mantendo o objetivo lá em cima, né? Você precisa ser sempre proativo nisso e sempre com garra, né? Ó, vamos de novo, mas nós vamos para um objetivo maior. Claro, você tem aí metas intermediárias para fazer, né, a escadinha para chegar no topo, mas você precisa estar mirando ganhar o campeonato. Senão, você está mirando o quê? Seu segundo lugar? Eu garanto que não. Embora segundo lugar muitas vezes ganhe algum prêmio, mas se você não mirar lá em cima, você começar a mirar embaixo, é lá que você vai acertar. Então essa lição, talvez número 2, que é colocar um objetivo que você queira alcançar. Pode ser que você hoje ainda não seja capaz de alcançar aquele objetivo, mas coloca ele, porque vai te dar toda uma linha de raciocínio de quais são os steps, não, os passos que você vai ter para chegar realmente no lugar que você quer como objetivo, lá em cima, certo? A terceira imagem desse filme que eu trago é uma imagem que ele está discutindo com seus conselheiros ali,
E a discussão começa a ser aquela discussão que a gente tem às vezes numa empresa, que é, sabe, discutindo as coisas pequenas e como se fosse tudo realmente tão importante ali, né? Olhando o lado menor das situações que a gente tem. E nesse momento no filme, ele se questiona, né? E questiona todos. A gente está olhando o quê? Os probleminhas, as situações pequenas, ou a gente está tentando agora olhar a coisa toda, por que que tudo aquilo aconteceu e qual foi o contexto amplo que gerou essa dificuldade de não chegar no topo? Então, a gente precisa entender que existem duas diferenças, talvez essa é uma outra lição. Duas situações. Os pequenos problemas, trate como pequenos problemas. Mas junte todos os pequenos problemas para entender qual é o problema principal, aonde as coisas realmente começam, que nem a gente diz, a porca torcer o rabo. Então, a gente precisa qualificar as situações e os problemas. Às vezes, e muitas vezes, eu que faço consultoria, eu vejo, a gente está sempre olhando ali, né, principalmente quem está ali na frente do negócio, está olhando as pequenas situações que estão acontecendo e não pega aquilo que realmente faz a diferença ou que faz dar um impacto maior ou que cria uma motivação, uma desmotivação geral ou um problema de estrutura para se ter capital necessário para chegar ao objetivo. Tudo isso é o mais importante. Depois sim você vai trabalhar as coisas menores. A outra imagem que eu tiro uma lição desse filme é que ele está conversando, ele, né, que é o personagem que é mais gestor do negócio, ele está indo a campo lá para uma negociação. E nesse momento ele está ali conversando com uma pessoa que é aparentemente quem decide, mas tem várias pessoas atrás dele e estão ali se conversando e tudo mais. E na verdade chega uma hora que ele pergunta, mas que tipo de negócio nós estamos fazendo aqui, né? O que que nós estamos negociando? Porque na verdade existem ali atores atrás, né? Atores do contexto, decidindo mais do que aquela pessoa que ali está na frente da decisão. Então, claro, a coisa mais importante é a gente que está na gestão entender quais são os atores que decidem em cada uma dos tipos de negócio que a gente tem. Porque senão você começa a tentar atingir tecnicamente o usuário, né? E a pessoa que decide é aquela que diz, mas quanto vai economizar? Quanto que traz de objetivo de lucro a mais? Quanto que melhora a minha performance? A gente tem que separar quem usa de quem financia o projeto. Então essa é uma lição importante. A gente dificilmente toma isso em consideração e às vezes quando toma, toma superficialmente. Por isso que eu digo que a gestão é tão apaixonante, porque você precisa olhar além daquilo que aparece. Então todo cara que está crescendo aí dentro de uma infraestrutura, né, se tornando gestor em vários níveis hierárquicos, esse filme é fundamental. Assista o filme, por favor, né? Uma outra imagem que eu trago é que ele está com um jovenzinho lá que ele acabou trazendo para a equipe dele, e esse jovem, ele acabou trazendo uma expertise aí técnica para o processo, mas mais do que isso, esse jovem, ele entendeu a situação da mudança, né? Ele entendeu a diferença entre fazer um processo novo para aquele processo tão antigo. E esse jovem e ele fizeram uma parceria. Então, o que eu digo assim, de lição que eu tiro desse momento, assim, você precisa escolher quais são os atores dentro da tua empresa que são realmente os agentes de mudança, aqueles que realmente aceitam a mudança que você impõe. Porque muitas vezes alguns gestores, principalmente, né, abaixo do nível do diretor geral, ou mesmo pessoas abaixo de um gestor, normalmente elas não estão confortáveis com essa mudança. Então aí dizem que sim, mas no ponto de vista do dia a dia ali dá uma bloqueada de alguma forma. Ou não tem tempo, ou não deu ainda, ou tá faltando um computador melhor. Todos os motivos que eu já dei e que eu já ouvi, né? Então vamos entender isso também como uma lição, certo? Outra lição sobre gestão é numa imagem que vocês vão ver também, em que ele está sentado ali e que ele começa a fazer uma avaliação de algumas coisas e ele pede para o funcionário dele, que é aquele mesmo jovem que estava lá 100% engajado no negócio,
para fazer uma avaliação de 3 jogadores, né? Isso serve para qualquer outra coisa. Mas o rapaz chega e aí ele pergunta, já fez a avaliação? Ele disse, já fiz, está aqui, e entrega um documento com uma avaliação detalhada de cada um dos jogadores, como que eles se comportam, atitude e tudo mais. E ele fala assim, mas quanto você fez? Aí o jovem falou, acho que 40 e poucas. Quer dizer, ele pediu 3, o rapaz disse 40 e poucas. Aí depois o cara dizendo assim, não, olha, na verdade eu estou mentindo, eu fiz 51 ou 53, não me recordo exato o número. Mas o que significa isso? Significa que é muito importante a gente entender que esses atores que a gente define como parceiros do trabalho, do projeto, te tragam mais do que aquilo que você está pedindo. Senão, não é exatamente um ator capaz de fazer uma mudança contigo. Ele é simplesmente um esforçado trabalhador que vai fazer aquilo que você está pedindo. Mas num processo de mudança, precisa ter mais gente capaz de entender o que é a mudança. E esses atores secundários, vamos chamar assim, ou todos esses atores que estão nesse processo, eles têm que ter uma vontade própria, né, e um objetivo lá em cima, né, das suas funções menores ali, de cada um dos processos, para dentro do maior processo, que é a solução dos problemas e a prosperidade daquele negócio, realmente você tenha sucesso. Então, essa é uma lição muito importante. Além de escolher bem, né, os teus parceiros desse projeto de mudança, saiba escolher e saiba também incentivá-los a fazer mais do que simplesmente obedecer ordens, porque aí você está sozinho. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Um outro momento desse filme tem ali, eles estão discutindo, aí traz uma grade de avaliação dos jogadores, mas aí é o ponto mais importante. Sempre se avaliou os jogadores com uma situação, um perfil pontual, sempre o mesmo jeito de avaliação. E nesse contexto, eles não fizeram uma matemática, lógico, para ajudar, né, a avaliar, dar pontuação em número, várias coisas, para depois, quando realmente sentar e avaliar a pessoa em si, ter dados mais amplos ali e discutir cada um dos itens. Então, tem idade ali, tinha jeito que o cara bate, como que ele se comporta, né, integrando vários pesos ali a cada uma das situações, atitudes e técnicas que o jogador tem. Para você qualificar melhor, porque às vezes você pode ter um funcionário, né? Vamos voltar aqui para a parte. Um funcionário que é muito bom em alguma coisa e ele não é tão bom em outras. E muita gente diz assim, não, mas esse cara aqui é muito bom nisso, mas ele, nas outras coisas ele não é. E aí você descarta alguém porque ele é muito bom em alguma coisa e nas outras não. Então, assim, precisa ver o que você vai exigir dele, né? É a mesma coisa, você pode dizer assim, olha, tem um vendedor aqui que é muito bom em ganhar cliente e tudo mais, mas quando a gente está perdendo um cliente, todas as vezes que ele vai tentar recuperar o cliente, ele não consegue. E aí tem um outro vendedor que é um pouco menos, né? Mas está dentro do staff ali e ele não é assim um super vendedor. Mas o que acontece? Quando ele tem uma situação de reversão, e às vezes tem cliente, às vezes é mais importante você segurar um cliente, quando se trata de serviço principalmente, e essa pessoa às vezes é muito boa nisso. Então, entender, né, a questão emocional, como é que é o tipo de atitude da pessoa, para quem ele vende mais, né, se é para gente esclarecida tecnicamente, se é para um cara que é mais financeiro, a gente precisa perceber essas nuances aí. E nesse filme, essa é uma das características principais do filme, a mudança de conceito de contratação, usando mais dados do que simplesmente se o cara bate bem, ou se ele corre bem, ou sei lá o que, porque eu também não entendo do jogo em si, né? Mas o filme vale a pena. Uma outra imagem que vai aparecer aí também, desculpe, é uma reunião que ele tem com os vários conselheiros ali, né? E ele começa a conversar com todo mundo, mostrando que ele quer botar todo mundo dentro do mesmo conceito. Todo mundo precisa entender qual é o conceito dessa mudança, né? Para que aqueles que não aceitem já entendam que o processo é esse, você vai seguir adiante com esse processo. Então, todo mundo precisa estar dentro do mesmo conceito. Então, não basta a gente dizer, olha, vou fazer isso. Não, precisa explicar um pouco mais, ter reuniões de explicação, de discussão, para as pessoas entenderem o que você está buscando. Senão, às vezes, fica aquela coisa, eu mandei fazer. Não é assim. Hoje em dia, as pessoas têm mais capacidade de absorver bem a mudança, entender os processos, mas você precisa ser
o ator principal que vai dar o conceito e dar todas essas dinâmicas aí, tá bom? A outra imagem é uma imagem que ele foi na casa de um dos jogadores que ele está contratando para fazer aquela contratação especificamente. Mas por que ele foi? Porque ali tinha um jogador que tinha uma posição, uma situação especial durante sobre todo aquele processo de mudança. E ele foi a campo. Então isso já mostra várias coisas. Primeiro mostra para o pessoal de retaguarda que ele está envolvido no processo. Mostra para aquele que vai entrar, que é uma peça fundamental, que ele em si já está dentro do processo junto com aquele cara, né? Então tem todo um contexto de atitude aí, mais do que simplesmente uma contratação. Vamos lá, próxima para não perder tempo. Ele tem uma discussão com um dos conselheiros que não aceita, né? Ele diz assim, não, olha, vocês estão olhando só uma planilha de números, né? E eu tenho experiência, eu tenho intuição, eu tarará. Só que esse processo novo não é simplesmente uma planilha. A planilha tem dados formatados, mas para que você tenha a intuição, a experiência para dar o contexto, né? Se ele tivesse percebido isso e não se colocasse contra, eu acho que ele teria mais sucesso dentro dessa empreitada. Mas ele se colocou contra e aí justificou para ser contra, dizer assim, olha, eu sei, o que você está usando é a matemática pura e não era, né? E isso está errado. Então, assim, é bom que as pessoas que não aceitem também não aceitem de vez, para não ficar dentro de um processo amarrando todo o sistema que está se tentando criar num novo processo. Próxima tela é uma tela do momento de um jogo lá que tem um guitarrista, né? Você pode ver pela imagem aí, que está criando todo um ambiente, né? Reforçando o motivo, né? E a busca desse momento que se quer nesse plano de conquista. Então isso vale, né? Num show de um esporte, isso é o que motiva todo mundo, né? Então precisa ter esses momentos de motivação que são fora, né, daquele dia a dia de conversar sobre pontuais coisas e tudo mais. Não esqueçam, quem vende precisa ter esses momentos de descontração e de união de todos no mesmo processo. Uma outra imagem que aparece aí é do coach, né, do treinador lá, dizendo que ele não aceitava muito essa mudança e que o outro cara tinha que fazer o trabalho dele e que ele fazia o dele. Ou seja, você contrata as pessoas, eu treino aqui os jogadores e boto no jogo nas posições que eu quero, do jeito que eu quero. Só que, como é uma mudança de conceito, ele precisava estar embarcado. Claro que o cara tem uma baita de uma experiência, mas ele precisa se adaptar àquilo que a empresa está buscando. Então, a lição que eu trago aqui, assim, mesmo que você tenha capacidade muito boa, que você seja um excelente funcionário, quando a empresa busca mudanças, você precisa dar a sua parte, né? E a sua parte significa fazer bem o seu trabalho, mas adequado a essa nova situação que a empresa está propondo, né? Como uma motivação nova. Então, isso é uma das coisas que às vezes acontece, mas essa chamada de atenção não é para o gestor, e sim para aquele que trabalha ali, que tem uma boa capacidade de expertise na sua função. Né? Uma outra imagem é no momento da gente entender que em alguns momentos algumas pessoas vão ser despedidas de um processo porque realmente não aceitam um processo de mudança. Então toda mudança tem situações dessa que realmente acontecem. É muito difícil que não tenha alguém que realmente fique naquela coisa de brigar com todo mundo e tudo mais. Então, ali o que ele diz, ensinando esse jovenzinho a fazer a parte dele nesse momento de despedir alguém, é ser o mais claro e objetivo, não ficar, sabe, enrolando, dando desculpas. Cara, todo mundo é profissional. Cara, você entrou ali, tá tudo bem, tá tudo legal, ótimo, fica e vai. Agora, quando não dá mais, não adianta, não tem negociação, ele está sendo despedido, então você não fica ali, sabe? O cara é profissional, o cara é uma pessoa que entende. Então ele disse, olha, sinto muito e tal, a atuação agora mudou um pouco as regras aqui, a gente vai seguir um outro caminho e a gente está dispensando e seja no teu próximo emprego aí, precisar, a gente dar uma referência ou seja feliz, qualquer coisa assim, mas
pontualmente, não ficar dando muita discussão, não. Nesse outro momento do filme, tem um jogador muito especial que está ali, ele está conversando com o jovem ator, e ele dá uma reclamada que os refrigerantes lá do ambiente dos jogadores tem que botar $1 para comprar. Cara, isso é um erro que muito gestor faz, que é querer cobrar, né, por coisas pequenas, e isso, na verdade, só gera desconforto, só gera desmotivação, ou não dá, ou se dá essas coisas pequenas, não fica cobrando um pedacinho. Se isso não faz a diferença exatamente, realmente, no teu dia a dia, dê como um benefício, não fique dando algo e tirando a motivação por dar aquilo. É contraproducente, é o contrário daquilo que você estava querendo fazer. Então, vamos ser mais claros nesse ponto. É benefício? Dê. Quando não é benefício, coisas pequenas que a gente está falando, né? Claro, algumas coisas, se a empresa não é capaz de suportar o peso do valor inteiro, aí vê pontualmente, mas coisas pequenas, ou não dá, ou dá e dá total. Uma outra imagem aí é que o coordenador ali, o coach, né, o treinador, não fez aquilo que tinha sido pedido pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, ou sei lá quantos jogos que ele já estava fazendo de um jeito que não era. E o cara falou, cara, você não está fazendo aquilo que eu pedi, a gente já conversou, é importante e tal. E ele fala, eu discordo de você, simplesmente a minha função é decidir o que eu quero aqui, ponto final. Porque eles tinham dentro da empresa pesos, vamos chamar assim, diferentes, e cada um aí tinha responsabilidades diferentes. Mas uma estava impactando na outra, né? Então aí ficou uma saia justa, e o que que aconteceu é que depois, mais adiante, aquele que é o gestor maior fez algumas ações de contratação que não deu outra chance para ele, a não ser modificar um pouco o processo, porque aqueles jogadores que ele estava colocando o tempo todo lá, ele acabou despedindo aqueles jogadores para forçar o treinador a fazer o processo novo. Então, foi uma mudança. Essa outra imagem que está colocada aí é um momento em que os jogadores perderam ali um jogo e mesmo assim estavam dentro do vestiário lá se divertindo, música alta, tinha um dançando lá em cima da mesa, né? Meio que brincando meio que um striptease da vida. E aí o gestor passou por ali, ouviu aquilo e entrou e esbravejou com razão, né? E chamou todo mundo a atenção, deu um chacoalhão, né? Que a gente chama. Então, certos momentos, quando ninguém está entendendo, as coisas estão perdendo o controle, ou as pessoas não estão entendendo exatamente o que tem que fazer, e estão fazendo justamente o contrário, ou brincando com a coisa, isso eu já ouvi, né? Às vezes a gente está falando com um funcionário, depois ele vira as costas, fica tirando um barato de você, e você descobre e fala, caramba, isso desmotiva todo mundo e traz uma confusão. Aí você tem que ser realmente claro e bem, né, pontualmente fortalecido nas tuas palavras, na tua ação, para que todo mundo entenda que não é brincadeira. Uma empresa não é brincadeira. Essa outra imagem que eu vou colocar aí é uma imagem que ele já está conversando com alguns jogadores pontualmente sobre a estratégia toda, né? Porque ele estava tendo problema da implementação da estratégia, e esse é uma das coisas que acontece, às vezes, né, não é tá tudo certo, mas na implementação dá problema. Então, às vezes, você precisa entrar como gestor dentro do momento da implementação. E nesse caso, ele começou a conversar particularmente com alguns jogadores e com algum grupo de jogadores, alguns 2 ou 3, né, separados ou juntos ali, para poder fazer com que todo mundo tenha a visão que eles estão tendo de atuação, né, nos seus processos de cada um ali. Então isso realmente é fundamental, porque muitas vezes, né, uma grande estrutura, uma grande modificação, o que acontece é que não dá certo, mas por problema de implementação. E às vezes o gestor tem toda a capacidade de resolver isso, e às vezes perdeu o timing por não ter entrado no momento certo. Então, tem que prestar atenção que às vezes só dá certo se todos estão juntos e se você consegue mostrar para todo mundo como que fazer isso acontecer, principalmente nos momentos em que a coisa não está funcionando bem. Um outro momento, vai aparecer no vídeo também a imagem, é um dos jogadores mais velhos, né? E ele está ali
tentando fazer com que todo mundo, durante o jogo, tenha algum referencial. Precisa ter pessoas de referência, né? E ele chama esse jogador mais velho e pergunta para ele se ele realmente não quer ajudar e ser o líder, porque ele é reconhecido. Então, ele precisa ser o líder, né? O líder precisa tomar algumas atitudes aí nos bastidores da vida para poder, né, motivar as pessoas a serem, a conseguirem superar seus limites e para serem realmente mais eficientes. Então, ele identificou dentro do grupo uma pessoa que tem uma capacidade de liderança e aí deu todas as condições para que ele fosse esse líder de mudança também no campo, vamos chamar assim, né? Uma outra imagem que eu acho que é fundamental nesse filme é o momento em que aquele coach, né, aquele treinador que começa a ganhar, né, todas as partidas, ele começa a virar o cara que é mais importante. Então todo mundo fala, nossa, ele é que realmente fez a mudança e tal, né? E aí estão falando isso na televisão e o jovem lá pergunta pro gestor aí, dizendo assim, você está ouvindo, né? Ele está ganhando todo o crédito aí por estar dando certo. Aí o cara falou assim, não, eu só ouvi que a gente está ganhando. Quer dizer, o foco que você tem que ter não é receber elogio, né? O foco seu é você ter o sucesso de todos nesse processo. Não se importe que alguém ganhe elogios por conta sua, pelo aquilo que você fez, ou pelo trabalho todo do conjunto que você organizou. Porque você também é uma peça desse todo aí, mas uma peça fundamental que não precisa de elogio. O que você precisa é que dê certo, porque se der errado, você também é o culpado dessa história, que é o que a história já mostra pra gente. Num outro momento ali, a gente vê que começa uma conversa entre os dois ali, os dois principais do filme, né, que é o jovenzinho e o gestor, e a história é assim, tudo precisa ter um significado especial para você, senão a gente está falando só de mecânica, de dinheiro. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de coisa que você tem que gostar, que tem que ter um significado maior, né? Vencer. Não é vencer por vencer, é vencer por uma série de situações, vencer porque você ajuda todo mundo, vencer porque você traz prosperidade para o mundo, vencer porque você traz às pessoas que estão no grupo algum valor, e é para você se sentir bem, né? Se você não se sente bem fazendo todo esse trabalho, na verdade não tem significado. Claro, pode ter um significado de dinheiro, mas a gente sabe que isso não compra o nosso coração e nem a nossa alegria de fazer um trabalho, né? Então, tenha realmente um significado para você, porque isso realmente vai te ajudar muito no teu processo emocional e de todo mundo, porque quando está tudo sendo feito e as pessoas estão se divertindo e estão vendo que estão com um grande propósito, que sabe que vai ter muita gente que vai ser beneficiada nesse contexto todo, realmente vai fazer a diferença. Então, a tua atitude, vendo cada um desses itens que a gente foi olhando aqui dentro desse processo, para que você tenha realmente uma gestão que faz toda essa diferença, pelo menos nesses pontos, porque tem muita coisa que a gente poderia estar discutindo aqui. Esses são alguns dos pontos que eu acho que são fundamentais e que o filme aborda de uma forma que você pode, olhando o filme, né, de fora, assim como um observador, você realmente vai prestar atenção e vai entender que isso está acontecendo no filme. Eu já vi esse filme algumas vezes, né, e cada vez que eu vejo ele, eu realmente entendi, o que eu vi ele, eu entendi cada um dos processos. Porque se a gente não para olhar essas coisas, a gente vê só o filme por um filme. Mas aqui a gente está tendo uma aula de gestão com esse filme aí. Quer dizer, isso é um pouco da minha perspectiva, né, de tudo que eu tenho vivido, tudo que eu conheço. Então agora é a tua parte, é o que que você vai fazer, né? Como que você vai agir. Veja algumas dessas coisas, vê o que que se aplica no seu dia a dia e como você pode usar esses ensinamentos. E olhando outros filmes, tem vários filmes que falam de coisas pontuais. Sempre a gente já fala muito, né, do filme do McDonald's e tal. O filme do McDonald's tem algumas coisas interessantes, mas a coisa mais interessante do McDonald's é ter refeito um processo ali, uma dinâmica de processo, que foi os fundadores que realmente criaram aquilo, que deu todo o valor da construção do negócio. Claro, aí tem lá a parte de marketing, tem lá a parte de negociação, tem a parte de usar, né,
coisas diferentes e tal, que foi depois, mas tudo está embasado em algo que não existia, que era um processo bem definido de se manter o lanche sempre do mesmo jeito e tal, né? E o processo ser rápido, né? A produção, a chegada dos materiais, tudo isso bem fundamentado em processos interessantes. Então, filmes de gestão são importantes a gente ver, principalmente quem está, né, desenvolvendo a carreira de gestor de alguma forma. Bom, bem-vindo ao nosso canal, Foco CEO. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o like aí realmente. E até a próxima. Obrigado.